Tá dando na nossa cabeça lá ou não? Vê. Vai, não, vai. Vai passando, né, tá? O que que você vai fazer? Olá, Olá, boa noite. boa noite. Boa noite, você profissional da arquitetura e da engenharia que está aqui com a gente hoje. Só para a gente fazer os devidos testes. Vocês estão nos ouvindo? Se vocês puderem escrever aí no chat para a Estão gente. ouvindo. Estão vendo a gente bem? Hoje nós vamos ficar, tá, gente? Só com o chat. Se vocês quiserem abrir a câmera para poder a gente ver vocês, a gente vai ficar muito feliz. É isso aí. Boa noite, profissionais. Vai chegando gente, vamos chegando, pessoal. Então, Vamos vamos começar? começar, vamos começar. A gente já marcou 7 horas, já estamos, já são 7h03. Então vamos, 7 não, 8, né? Porque aqui é 7. 8, é. Desculpa, gente, aqui é 7 horas, aí são 8 horas. É, Nós estamos aqui no Canadá, né? isso. Então, boa noite. Hoje estamos aqui nessa aula privada por um único motivo, tá? Queremos apenas profissionais altamente comprometidos quando o assunto é trânsito urbano, né? Principalmente, levado a sério. Conversa de adulto com profissional sério, né, Léo? Isso aí. Então, então vamos lá. Então, gente, primeiro agradecer a presença de todos vocês. Bom, Vamos lá. E aí, como é que vocês estão aí? isso aí. Então vamos lá, gente. Aqui hoje, né, eu e Roberto, nós trazemos algo que você mesmo, que já trabalha com engenharia de tráfego, pode nunca ter visto. E você, que nunca atuou nessa área, já pode iniciar na frente de muitos outros que começaram através de projeto de intervenção viária, iniciando com as rotatórias. Isso, hoje aqui você vai ver tudo que você pode saber sobre rotatória. Exatamente. Hoje a gente quer ser bastante breve, né, Roberta? Bem Exatamente. Vai rápido ser assim, bem né? rápida essa aula. Porque uma das coisas que sempre norteou nós foi o tempo, né? Exatamente. Inclusive a gente chegou a essa condição de rotatória para a gente poder reduzir os tempos que a gente tinha para fazer os nossos projetos e a gente chegou a esse método aí, né? Isso, esse modelo. A Então, gente sabe que o tempo de vocês é bem vale ouro, né? Assim como o nosso tempo, né? A gente sabe que o tempo é o nosso maior valor na vida. Então, vamos rápido. é isso aí. Então, para iniciar a nossa conversa, e se esta é a primeira vez que você vem a um evento da LR Engenharia, nós somos Léo Eu sou a Roberta. e somos proprietários e responsáveis técnicos, né, Roberto, Sim, dos projetos e estudos na área de engenharia de tráfego da LR Engenharia. E nós já estamos aqui no Canadá já por volta de 5 anos, né? exatamente. Onde nós viemos aprender através da minha graduação, né? Da graduação que eu fiz aqui no college, e essa vivência diária na prática sobre a engenharia de tráfego daqui, né? Porque a gente sempre achou muito diferente o trânsito daqui, né? Sim, De tudo que a gente ouvia, do que a gente lia, né? Os índices relacionados a acidentes aqui sempre foram altamente níveis baixíssimos comparado com o Brasil, né? Enquanto o Brasil, nós estamos aí há mais de 30 anos, infelizmente, né, entre os três que mais matam no mundo, né? Aí, comparando com China e Índia, que estão sempre entre os três, quatro primeiros, exatamente. né? Aqui fica na casa de 4,2
mortos, né, para cada 100 mil pessoas. E o Brasil, que aí junto com China e Índia, fica acima de 25 mortos para cada 100 mil pessoas. E Então, a gente tem que mudar exatamente. essa situação no Brasil. Esse cenário do Brasil tem que ser mudado, né? Alguém tem que mudar isso, né? E isso, quem tem que fazer essa mudança somente as pessoas que têm conhecimento na área, né? Os engenheiros civis, os arquitetos. Só para vocês saberem, eu e o Léo, nós somos engenheiros civis desde 1997, Isso. né? E nós começamos a nossa vida profissional não como engenheiro de tráfego, mas sim como engenheiros civis, trabalhando na construção civil. A gente sabe exatamente o que é trabalhar na construção civil, né? A Roberta, antes de ir, né, para a engenharia de tráfego, começou na engenharia civil mesmo, de obra, né? Exatamente. Roberta já tocou prédio, né, Roberta? Isso, já toquei obra, já fui engenheira mesmo de lá no batente, na construção, já fiz também projetos de engenharia, né? Até a gente achar o que cantava, o que fazia nosso coração cantar, né? É Que é a isso aí. engenharia de tráfego. É isso aí. Bom, gente, e aqui, a partir desses 3 anos de college, né, eu fiz um college de engenharia de tráfego mesmo, aqui na cidade onde a gente mora, que é considerado uma das melhores daqui do Canadá. Foi um programa de Traffic Engineer, né? Um nome bonito é Civil Engineer Program Transportation, mas na verdade é engenharia de tráfego na veia, como eu sempre falei, e onde eu tive toda a possibilidade de ter contato com essa teoria, né? E essa especialidade, né? Assim, mais próxima. E agora eu estou vivendo na prática, porque eu estou trabalhando, né? Em uma cidade daqui. Sim, Então, tudo que eu falo para vocês, e o que nós estamos falando para vocês ao longo desse tempo, a gente está falando embasado no que a gente já viu e no que eu estou vendo aqui agora como trabalhando com engenharia de tráfego aqui no Canadá, sim. né? Mas o mais legal disso tudo é que eu e Roberta, nós já atuamos por mais de 20 anos com essa magnífica engenharia. Nós conseguimos, através de toda a experiência no Brasil como engenheiro de tráfego e servidores públicos, que nós fomos servidores públicos concursados, nós passamos, né? Hoje nós não somos mais, Sim, né? Nós pedimos exoneração de tanto que a gente acredita no que a gente está fazendo aqui, lá da Prefeitura de Vitória, no Espírito Santo, para dar continuidade e atuar no Brasil através da LR Engenharia. Hoje, a gente aqui atuando através da LR Engenharia para o Brasil, nós nunca paramos de atuar desde que chegamos aqui. Mesmo em 2020, no auge da pandemia, a gente estava aprovando empreendimentos no Brasil. isso. Nem a pandemia é capaz de parar a engenharia de tráfego, né? Exatamente. O que teve foi uma queda, Sim, né? Como aqui teve uma queda sim. também, Foi uma né? queda, Foi uma queda, mas não mas não parou como parou, na né? construção parou, como, né, projetos pelo Brasil inteiro pararam. A engenharia de tráfego continuou tendo é, projetos, né, Léo, e Aham. manutenção para fazer. Isso aí. Voltando ao nosso assunto de hoje, né? Você já deve ter ouvido falar sobre a nossa missão, que é de levar daqui do Canadá para o Brasil as técnicas mais eficazes e modernas da área de engenharia de tráfego. É isso que nós estamos tentando a todo instante. E Exatamente. para a rotatória, obviamente que isso não seria diferente. E vamos te mostrar o porquê. Em 2004, eu fiz minha primeira rotatória da minha vida. Primeira, em 2004. Mesmo tendo várias solicitações vindas de requerentes do bairro, Câmara de Vereadores, Associação do bairro, né, Associação de Moradores do bairro, no qual existia uma rotatória e não estava cumprindo com seu objetivo de eliminar as condições graves, né, entre veículos, e as travessias de pedestres não estavam nada boa, né? E naquela época, eu acho que é a dor de todo mundo que está aqui com a gente não tinha ideia nem conhecimento suficiente
muito menos certeza, né, do que a gente iria fazer. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a procurar os elementos que a gente tinha aí de manuais do Brasil, né, para entender um pouco esses elementos, né, qual o elemento que mais se adequava para a gente elaborar a rotatória, né? Afinal, era a sua primeira rotatória, Era a né? minha primeira rotatória, né? E aí a gente teve, eu procurei coisa no DENIT, no DR de Santa Catarina, de São Paulo, de tudo que aparecia na internet, eu fui buscando. CET São Paulo, BH Trans, etc. Mas eu não encontrava algo que me desse a certeza, isso que é o pior, que eu acho que todo mundo sofre com isso aí. Não ter certeza do que a gente está fazendo. E porque tinha alguns conflitos que eu não entendia por que que acontecia, né, Roberto? Aham. Então, assim, a gente não tinha certeza disso. E nesses manuais, como alguns ainda existem, né, não tem nenhuma informação muito clara sobre como você dimensionar, como você verificar os elementos, desculpa, os elementos geométricos que fizessem com a rotatória cumprisse aquela função, né? Como diria o manual, para resolver, né? Mas ela não detalhava o que que eu tinha que levar em consideração, qual o raio de acesso que eu tinha que fazer, qual o raio mínimo interno, qual o raio externo, né? Qual o raio do acesso. Então, e aí foi o que que eu fiz. O meu inglês era muito ruim, mas mesmo assim eu achei um manual da Federal Highway, né? Federal Highway é um manual que é utilizado, só um minuto, que é utilizado nos Estados Unidos e é onde eu consegui encontrar isso ainda na primeira edição, tá, gente? É. Eu consegui entender os parâmetros, né, mais detalhados. Hoje já mudou alguma coisinha, que já estão na segunda edição, né? Que além de considerar os veículos tipo, eu conseguiria também calcular através de alguns parâmetros. Então, eu comecei com o meu projeto e terminei tendo que explicar numa audiência pública antes da implantação acontecer. Eu acho que se tiver algum servidor público aqui, sabe o que que é uma audiência pública e o quanto que, se você não tiver muito bem embasado, você pode ser engolido Sim. pela, pela, pela própria população ou pelos vereadores que É, estão lá, né? mesmo pelos requerentes, né? Quem Exatamente. requisitou que tivesse a solução também queria, né? Na época, queria conflitar lá, queria Ex- perguntar, queria saber bastante se aquilo ali ia funcionar, né, Léo? E aí exatamente. você teve que ir lá explicar. E aí, né, que começou essa luta para a gente convencer os próprios requerentes de que a rotatória iria cumprir esses Exatamente. objetivos e eliminar os tantos de acidentes que ali aconteceram, né? Afinal, eles estavam querendo saber, né, se o que a sua solução ia ser realmente ia acontecer, né? E a sua solução ia resolver, né? Pois é, e aí eu até lanço uma pergunta aí, né? Quem que já passou por isso aí? Responde aí nos comentários aí, se alguém já teve alguma situação como essa, de ter que ir para uma audiência pública, de falar alguma coisa relacionada à engenharia e não saber o que dizer, o que fazer, Na né? verdade, não era nem não saber, né? Era não ter certeza, né, Léo, do que realmente que Exatamente. aquilo ali, porque era a sua primeira rotatória, não tinha sido Sim, implantada ainda. Você nem sabe fazer simulação na época. exatamente. Então você ainda ia ver lá no local, né, o Sim. que que ia acontecer lá com aquela rotatória. Ó, o Israel que está aí com a gente, ele falou que já participou de duas. Pois Bom, é. E você sabe então o que que eu estou falando, né, Israel? O quanto que isso é difícil. Bom, Ministério Público e Corpo de Bombeiros juntos. Pois é. Então, se eu tinha certeza, gente, fala a verdade, nenhuma. Aliás, eu tinha alguma coisa, né?
pois era um manual técnico bem detalhado, mas eu nunca tinha visto sendo realizado isso, né? E a única pessoa que estava do meu lado era a Roberta. Ela dizia, vai ser a primeira de muitas. Eu tinha que estar do seu lado, né? Pelo menos isso, né? Para isso. E aí, gente, eu incorporei isso e fui para a reunião. Aí eu vou contar rapidamente o que aconteceu na reunião. Eu fui em duas reuniões. A- Tudo no mesmo assunto, na primeira rotatória que eu fiz. A primeira, eu fui para comunidade. Gente, na comunidade eu demorei 25 minutos para poder falar. Por quê? Porque eu já tinha feito já o projeto já tinha sido implantado, né? E aí depois que veio, porque isso veio uma solicitação da comunidade, mas eles estavam acostumados a fazer com uma rotatória onde os raios não atendiam, né? Que isso que dava o problema, né? Isso, eram raios pequenos, né? Quem Isso, projetava e quem implantava também, né? é, Porque poderia, quem estava implantando poderia ter voltado com, ó, uma pergunta, né? Ó, tá isso. certo isso aqui? É, Mas quem projetava na época, ele não tinha certeza. Então, você via na rotatória, você vê, né? aham, Como é que a pessoa, como que o profissional era inseguro, porque o raio que ele colocava lá no local não era o raio necessário para solucionar, né? Para poder acabar com aquele monte de conflito que tinha ali. exatamente. E aí, o que eu fiz? Eu consegui convencer, depois de 25 minutos tentando falar, eu consegui apresentar exatamente como deveria ser o modelo. E no final das contas, eu lembro que teve uma pessoa que falou assim: ele fazia parte da comunidade, mas ele não era da prefeitura nem nada. Ele falou assim: Leonardo, muito obrigado pelo que você fez. Eu vou inclusive solicitar ao vereador que te dê os parabéns pelo que você está fazendo. Assim, porque tinha sido a primeira, né? Ainda assim, no dia seguinte, eu tive que ir no gabinete do prefeito, onde estava tendo uma reunião de secretariado por conta da rotatória. E aí, lá nesse segundo dia, perguntaram mais uma vez, 10, 15 minutos para eu poder falar, quando minha chefe falou, gente, deixa o Léo falar. O Léo, vocês precisam entender qual é o projeto. E aí me veio na cabeça uma coisa, eu perguntei, quem dirige caminhão? Aí todo mundo ficou em silêncio. Aí o secretário de Transportes e Infraestrutura falou: captei. Léo, estou com você nesse projeto. Aí foi quando eu pude explicar. Eu falei: olha, a rotatória não está grande, mas ela reduz o acesso de caminhão por ela, você melhora as condições de velocidade, porque ela está um pouco maior, né? E aí eu fui explicando tecnicamente o que a gente tinha feito. Gente, depois disso, algum tempo depois, fazer assim, deu uma chuva de rotatória, né? Foi pedido rotatória, como eu brinco, até em cima de árvore, né, Roberta? Verdade. De tantas rotatórias que foram solicitadas em todos os lugares, até onde não dava, A rotatória né? ficou tão boa, gente, tão boa, tão eficiente no que ela se propunha a fazer, que todo mundo queria uma no seu bairro, né? É, Porque essa foi feita dentro de um bairro residencial, que na verdade era residencial bem misturado com comercial. sim, Ali tinha bares e tudo mais. Então, por isso que essa demanda foi muito solicitada ali, porque muito pedestre, né? Perto de local de bar e tudo mais à noite. Então, ela foi solicitada ali uma intervenção, porque a que estava lá não estava dando jeito, né? Então, aí, quando o Léo fez a reforma nessa rotatória, né, ele fez com todos os elementos geométricos de acordo com os manuais que ele tinha estudado e colocou ali, e deu tudo certo. Todo mundo queria uma rotatória daquela no seu bairro. exatamente. E aí isso me alavancou profissionalmente, que eu passei a ser um pouco mais conhecido. E da região, através desses meus projetos e estudos, tanto nesse setor público como no setor privado, em 2012, após 8 anos, né, Roberto, que a gente já tinha elaborado isso, nós fomos aos Estados Unidos
né, que a gente sempre usou. Todos os passeios que eu e o Roberto a gente tinha condição de fazer, a gente sempre tirou 10% do tempo para verificar a engenharia de tráfego. É, Então, a partir daí, gente, dessa rotatória e dos demais projetos, né? Claro, como servidor público. O Léo, nessa época, ele era servidor público, né? sim, E aí ele fazia para a cidade. Mas outras cidades ficavam sabendo também e solicitavam a gente para poder, né, como ele é engenharia, para poder executar projetos da mesma forma que a gente sim, executava em Vitória, né, que era a nossa cidade lá no Espírito Santo, onde foram feitas essas rotatórias, várias. Depois várias. ele fez várias. E com isso, a gente podendo captar vários projetos em outros lugares, e agora por nós mesmos, o que que aconteceu? A gente conseguiu, né, um alavanque financeiro melhor, bem melhor, né, do que o que a Sim, gente estava proposto a ter na carreira pública. E aí a gente conseguiu, depois disso, então, fazer as viagens que a gente queria. E nessas viagens a gente aproveitava, né, Léo? E a gente ia lá ver as intervenções no trânsito, de uma forma geral. isso. Inclusive, as rotatórias a gente encontrou algumas, né? Podia ser uma travessia de pedestre diferente, uma passarela, um viaduto, enfim, uma ponte, qualquer coisa que a gente entendesse que fosse diferente, como, por exemplo, o próprio VLT, metrô. Uma vez a gente fez um estudo de metrô, né, Roberto, em Paris, que a gente estava vendo essas coisas, tudo por conta disso aí. E aí, como eu estava falando, lá nos Estados Unidos, a gente viu essa rotatória quando eu estava indo na casa de uma amiga fazer uma visita a ela, que eu falei assim, gente, está faltando alguma coisa na rotatória que eu faço. Não é possível. Estava assim faltando e a gente ficou bobo, né, com como que ela estava, né? E aí a gente observou esse, o tanto que ela era diferente, né? Sim. Ela tinha um algo a mais que naquele momento a gente não sabia o que era, né? E aí, como a Roberta falou, a partir dali a gente sempre tentou ver algumas diferenças entre as rotatórias do Brasil e de fora do Brasil. Quer ver? Vou mostrar aqui um exemplo do que eu estou falando, né? Exemplo entre do Brasil. São duas do É, Brasil. peraí, deixa eu. Aqui, por exemplo, do Brasil, né? Duas do Brasil aqui, ó. Vamos reparar bem, hein? Como que elas são, né? A gente tem aqui, a gente pode ver pelo pare, né? Como que ela é, ó, ela tem um raio menor, um raio externo maior. A gente pode observar algumas condições aqui. Repara bem, tá? Essas É, duas rotatórias são do é, Brasil, aquelas lá, né? é, São duas rotatórias do Brasil, cada uma feita de uma forma totalmente diferente uma da outra, exatamente, né? Tá vendo? sem padrão, ó, sem padrão algum entre elas. E mais uma aqui, que é o próprio, se eu não me engano, Manual de Estudos de Tráfego de Geometria Urbana, do DENIT, ele chama de rotatória tradicional. Ou seja, o que eu falo que é tradicional vem de tradição de ter acidentes, né? Isso aqui é É. uma rotatória com essa característica, ela é vazada, né? Aqui, onde a gente pode observar esse tipo de acidente, né? Então, isso é extremamente Vai grave. observando aí, ó. Olha a velocidade da via aí da via nessa via aí na rodovia que É, tá passando reto aí, né? Que tá a via do meio eu não sei nem chamar o nome dessa via. Essa via que passa no meio da rotatória, né? E a pista circulante ali, ó. que Então, seria essa vermelha aqui, ó, que a Roberta tá exatamente. falando, ó. Isso. Então, ela conflita, né? Essa via que passa aí pelo meio, ela conflita com a pista circulante na rotatória. É, É claro, eles colocaram a sinalização de pare na pista circulante, ao invés dali. exato. Mas como é que a operação vai se dar
né, nesse conflito aí, onde você tem uma velocidade X bem mais alta do que a velocidade da pista circulante ali. Aham. E aí, gente, agora, por exemplo, uma do Canadá. A gente não observa esse tipo de coisa, ó. A gente vê ela, né, numa outra condição. Ó. Deixa eu ver se eu tenho. Olha as entradas. Essa do Canadá. Essa aqui fora do Brasil. Essa aqui é um outro tipo de rotatória. Esse aqui é lá na França. Ela tem uma outra característica, né? Esse aqui é o Museu dos Invalides, né? Essa aqui é numa cidade chamada Dunkerque, onde eu tive a oportunidade de fazer parte de um grupo lá de estudo, onde, inclusive, eu falei de uma rotatória, não foi essa. Era uma rotatória parecida com a do Brasil, né? Sim. E a gente fez uma crítica em cima dela para melhoria. Um outro exemplo, fora do Brasil, aqui é o prédio do Trump e essa aqui é Central Park. Central Park, né? Que foi logo uma das primeiras a ser implantadas nos Estados Mas Unidos. ela tem uma condição totalmente diferente, porque Sim, aí passam muito pedestres e aí também, ó, ela não é a principal. Essa rotatória ela tem semáforo, tá? Mas ela não funciona como rotatória. Não é, funciona como rotatória. Ela funciona a rotatória, o elemento de circulação ali, é. circulante ali, É circulante. Aham. só serve para poder você realmente fazer o giro ali, fazer o retorno. Mas ela não funciona como É. rotatória. Mas eu trouxe essa porque ela é muito interessante, junto com o Arco do Triunfo, que ela foi feita no início do século 1900, né? Então, 1907, 1906, Então, alguma depois coisa assim. dessa já teve muitas evoluções, né? Exatamente. Aqui, ó, um O outro Brasil não exemplo. precisa mais ficar construindo rotatórias É, igual antigamente, porque agora já tem coisa atualizada, muita coisa, muito manual atualizado aqui fora. essa aqui é do Arco do Triunfo, em Paris, onde a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 acessos a ela, né? 12 aproximações. É, eles chamam, aqui no Canadá, esse tipo de rotatório, eles chamam de tráfego circulante, E né? tem 10, eu acho, se não me engano, tem É, 10 faixas circulando ela. exatamente, né? E aqui, por exemplo, É como que é totalmente feito o louco. acesso, né? O acesso aqui é bem 90 graus. Essa foto aqui foi tirada de cima, né? Bom, e aí depois que a gente veio para cá no Canadá, a gente passou a verificar outras rotatórias, né? Assim, daquela forma como eu mostrei. Eu não sei se algum de vocês conseguiram perceber se tem essa diferença, né? Mas para nós essas rotatórias, elas são perfeitas, elas são modernas, né? Que foi mais ou menos as primeiras, se eu não me engano, no início de 1970, né, as rotatórias modernas, foi no final de 60 para o início de 70, que é considerado a rotatória moderna, e elas são eficientes, muito eficientes em termos de segurança e performance, né, de todos os lugares que a gente já viu. E por que que elas promovem esse tipo de coisa? Como que ela dá essa situação, né? Eu vou mostrar aqui um vídeo da Utah, Departamento de Transportes de Utah, Nos Estados nos Unidos, Estados Unidos. Deixa eu abrir aqui. Ele está indo, a gente tá vendo aqui os fluxos normalmente naturais de uma interseção, né? E esses pontos amarelos são os pontos de conflito, onde esses pontos são potencialmente pontos de acidentes, e aí a gente observa que numa interseção como essa, a gente pode ter até 32 tipos de 32 tipos de acidentes, né? E quando a gente ainda, né, o que acontece com esses 32 tipos de acidente? A gente tem
os acidentes mais graves de interseção, que seria a, o acidente ou colisão transversal, né? Quando você tem um carro nesse sentido, que ele Faz um T, né? faz um T, por isso que eles, nos Estados Unidos eles chamam de T-bone, mas aqui no Canadá é collision mesmo. Você tem o frente a frente, e aí o que que acontece? Nesse meio aqui fica a maioria dos estacionamentos, das colisões, né? Sim. Onde, quando a gente passa a conformação geométrica de uma rotatória, A maioria e os mais graves, né? a maioria mais graves ficam naquele meio. E aí você viu ali, ó, quando você coloca o círculo, né, Léo? O Aham. círculo da rotatória, ele compreende exatamente aqueles pontos daqueles Aqueles pontos onde acidentes estão os acidentes, né? piores. E aí, quando a gente. Eu vou voltar aqui um pouquinho para seguir. Então, ó, isso que o Roberto está falando é isso aqui. Ó. Nesse meio, o círculo interno da rotatória ela vai abranger esses principais colisões, esses principais sinistros, né? E aí você tem, com a conformação geométrica, redução de 32 acidentes, né, para 8, né? E aí, Pois ó, é, que são esses pontos em amarelo aí, ó. Então, por si só, já é uma grande vantagem. E a outra vantagem, gente, é o seguinte, que esses acidentes que acontecem, eles são de baixíssima gravidade, baixíssima monta, né? Como você ou fala. baixíssima monta, né? Por quê? Porque são colisões traseiras, são abalroamentos laterais, né? Exatamente. Então você reduz muito isso. Inclusive em estudos nos Estados Unidos foram feitos que 88% de redução de Desses acidentes fatais. fatais e sérios, né? Na nossa cidade, da forma como a gente implantou, a gente conseguiu algumas interseções com 95% de redução de acidentes, sendo que esses 5% foi zero de mortes, né? Exatamente. Na nossa cidade não teve mais mortes nas rotatórias. Antes da gente vir embora para cá, no Canadá, nós tínhamos lá 72 rotatórias e eu pude participar de 69, né? E aí a gente tinha esses números muito bem detalhados. Exatamente. E uma das funções dela, por que que isso acontece? Porque ela reduz a velocidade. Porque quem tem vez é quem está dentro da rotatória e a forma como ela é feita pela sua conformação geométrica, você tem uma redução desses acidentes, né? E aí a rotatória é legal porque ela funciona como se fosse uma válvula, né, Roberto? Exatamente. Isso. Você que gosta de fazer uma analogia da válvula, né? Sempre, né? Roberto está sempre fazendo analogia do tráfego com o corpo humano, né? Com o Sim. bombeamento de sangue. Então, assim, é quando uma válvula fecha, né? Uma outra abre. Então, é mais ou menos isso. Quem está por dentro abre, quem não está, está fechado. E aí você consegue fazer essa condição extremamente humana, vamos dizer E assim, harmônica também, né? e Porque o harmônica. fluxo vai chegando, né? À medida que o fluxo chega, ele vai se dissipando nas direções de uma forma bem harmônica e bem, né? Dentro da velocidade, claro, é assim que ela funciona. A Aham. rotatória ela só funciona com a redução da velocidade. Se você não consegue reduzir a velocidade antes de chegar na rotatória, você também não fez uma boa intervenção geométrica ali naqueles pontos. Aham. Porque isso tudo faz parte da eficiência do funcionamento dela. Tá bom? É, Bom, gente, voltando. Então, quando a gente vai observar, né, se a gente for fazer uma comparação entre elas, né, Sim. a gente vê assim de antemão que os raios de entrada são muito diferentes um do outro, né? Essas influências, elas
alteram ou mexem no comportamento da pessoa, né? Exatamente, porque se a pessoa não está acostumada a todas as vezes, né, ter o mesmo padrão de entrada na rotatória, ter o mesmo padrão Isso. de, né, Léo, de circulação e de ter aquela confiança de que a rotatória vai levar a segurança que ele precisa, né, na hora que ele chega Aham, em uma, então ele já tem essa segurança, essa confiança numa rotatória, ele vai ter em todas as outras que forem exato. feitas da mesma forma. Agora você imagina se você encontra uma rotatória, né, de um jeito, outra rotatória de outro jeito, em outro local, na mesma cidade. É, Quer dizer, a sua tomada de decisão vai continuar sendo, né, Léo, isso. variável, Isso. né, totalmente variável. O seu comportamento não vai ser o mesmo em todas as rotatórias. É. E com isso ela não vai conseguir a performance que é necessária para ela em todas as vezes, né? Então, é por isso que você colocou ali, né, Léo? Por isso que você está colocando isso, que é o comportamento, Sim. né, humano acaba influenciando também na tomada de decisão É. das futuras entradas em rotatórias, das próximas rotatórias que Isso você aí. vai participar. Porque essa padronização é tão importante que aqui, nos manuais, eles chamam de expectativa, né? A expectativa tem que ser sempre uma o tempo todo. Você não pode ter, isso vale para trânsito, para engenharia de tráfego, 100% do tempo. Você não pode ter pegadinha, né? E aí, quando você tem uma rotatória de uma forma, você tem rotatória de outra forma, em seguida, porque rotatória você pode ter várias, né, sequências, né? Quando a gente vai para um dentista aqui, a gente passa por uma sequência, se eu não me engano, de 6 ou 7 rotatórias. Gente, parece que é cópia uma da outra, elas não Exatamente. alteram, né? Elas só mudam, na verdade, né, Léo? É igual É, você falou, parece que ela faz um zoom, né? exatamente, Um zoom maior, depois um zoom menor. exatamente. Dependendo de onde ela vai ser implantada, a Isso. rotatória só faz Ela o só zoom. aumenta ou diminui em função do número de faixas que tem. Exatamente. Mas para o motorista, se ele está em uma faixa ou 2 faixas, aquela sensação de entrar numa rotatória é a mesma para 6 rotatórias. Exatamente. Entendeu? Assim como a visibilidade, né? Quando você chega na Sim, rotatória e entrando no ângulo correto, quando você chega na rotatória, você tem a visibilidade que é necessária para você fazer aquela entrada, né? Aquela sim, entrada bem triunfal, né? Vamos dizer assim, na exatamente. rotatória. Mas dentro de uma redução de velocidade, né? Exatamente. E aí a gente viu também diferença no raio interno. Teve uma que eu apresentei que tinha um raio interno de, sei lá, acho que 2 metros. Não era nem uma rotatória, mini rotatória pintada, era uma rotatória mesmo física com 2 metros de raio, onde você tinha dentro, né, da via circulante, você conseguia chegar a velocidades altíssimas por conta disso, né? E pode falar. Porque algumas pessoas acham que isso vai dar uma performance muito grande, né? Sim, A outras a gente já viu do raio externo dela o veículo tipo, né? Porque é a conformação geométrica que vai dar o veículo tipo dela. A partir do veículo tipo dela, que você vai dar uma conformação geométrica dessa rotatória, né? Em função desse. O que que seria esse veículo tipo, né? Para quem está chegando aqui agora? Seria você imaginar, eu vou fazer com uma carreta, eu vou fazer com um caminhão comercial de 4 eixos, e assim você por exemplo, vai no montando. bairro residencial, eu vou limitar essa rotatória só para veículos pequenos entrarem, no máximo caminhão de lixo, né, Léo? Aham, E é assim, né? Você, de acordo com a região que você está trabalhando, a rotatória ela vai ter uma função, né? Ou de isso, restrição, né? isso. Ou até de ampliação, no caso de rodovias, né? Uhum. E é assim. Bom, gente, e a rotatória, uma rotatória bem feita, ela envolve muito mais detalhes, né, do que eu expliquei, mas muito mais detalhes, né? Você tem que precisa calcular os níveis de serviço, né? Porque para quem não sabe, nível de serviço é uma forma qualitativa de você dar nota para aquela interseção, né, ou para aquele fluxo que vai do A até o F, onde o A é um fluxo livre e F seria um congestionamento total. Então, assim, você precisa fazer o cálculo de performance, você tem que entender qual é o raio de giro de entrada, qual é o raio de giro de saída,
quantas faixas você vai colocar, aonde você vai colocar a travessia de pedestre, por que que você vai colocar a travessia de pedestres, né? Qual o ângulo de acesso que você vai colocar. Tem muita gente que acha que o ângulo de acesso, fazendo 90 graus, ele chegando retão assim, que é a melhor condição, porque ele entra a maior velocidade. Não, gente, isso é um perigo, porque o que que acontece? Se você não está com o ângulo correto, esse ângulo de 90 graus, né, com a chegada da sua aproximação a 90 graus, a rotatória ela pode servir como uma catapulta, né? Exatamente. No nosso curso, a gente apresenta alguns vídeos, né? A gente apresenta um vídeo onde isso aconteceu, né? A gente já fez algumas análises de rotatórias que o carro foi, passava e ia voando, né? O carro voa, ele Exatamente. decola mesmo, Isso, né? Sem, exatamente. sem ter condição. Então, assim, não é eu só vou mexer no raio, eu só vou mexer aqui. Não, tem muito mais A rotatória coisas. é o antes, o durante e o depois. A Exatamente. rotatória não, você não tem que chegar na rotatória e tomar um susto com o que É. apareceu ali um tratamento, né, Aham. circular. Não é Só que assim, isso, né, Roberto, a gente só consegue explicar, né? Não vai ser aqui, em uma hora a gente não consegue explicar isso tudo, né? com certeza. E isso você precisa ter o nosso curso online, né? Que nós estamos abrindo a última turma, né? Para não Sim. alunos da LR Engenharia, né? Porque nós já temos alguns alunos que vêm e fazem aqui com a gente, né? Ah, aí você vai conseguir elaborar, como elaborar a sua rotatória do zero mesmo, né? Essa semana teve algumas pessoas que nos acompanharam que a gente falou das lives, né, Roberto? Nós falamos um pouco, então vou voltar um pouco. Então, para que você entenda a demanda que existe no Brasil, nós já mostramos lá e vou te mostrar aqui somente as rotatórias que temos no Brasil para você entender como sua atuação após esse conhecimento seria importante, Nas né? lives da semana passada, nós falamos, né, vários tópicos, né? E aí lá você vai poder entender, se você quiser voltar, porque a gente acabou deixando a live lá, a gente ia tirar ela ontem, né, no É, domingo, mas a gente acabou deixando, né, até sexta-feira, agora na próxima sexta-feira, nós vamos deixar essas lives lá. Se vocês quiserem assistir, estão lá. A gente fala sobre vários pontos, né, da carreira de um engenheiro de tráfego, né? Inclusive das rotatórias é. também. Aqui, gente, um exemplo que eu estou falando, ó, do que a gente estava conversando, que são outros detalhes. Ó. Aqui está com um raio muito pequeno, porque os veículos aqui eles podem passar com excesso de velocidade, ele não vai parar, ele vai passar reto. Aqui Sim. é um exemplo. Aqui Nessa outro outra exemplo também. aqui, ó, tá chamando. Isso aqui vira até um ponto grave de conflito aqui, ó, dessa via com quem está saindo da rotatória aqui. Então, aqui precisaria. Aqui é um outro exemplo. São duas faixas aqui, ó, que ele não tem deslocamento geométrico nenhum. Ele não faz deslocamento, ele está a 90 graus, né? E foi colocado, talvez, aqui de uma forma errônea aqui, até uma retenção aqui, né, para esse pessoal aqui. Essa aqui eu já falei, e um outro exemplo que eu vou dar aqui, ó, algumas vezes é melhor a gente apresentar na prática mesmo, né? Por exemplo, todas essas que vocês estão vendo é do Canadá, ó. Olha a diferença aqui, ó, como a gente tem, ó. A gente não tem um ângulo a 90 graus, aqui a gente tem uma deflexão aqui assim muito interessante, né, para poder fazer o acesso, né? Inclusive aqui a gente pode ver que tem um trecho aqui que é mais gordo do que o outro, né? Por que isso? É para o camarada ele já vindo lá de baixo, ele vem fazendo, quando chega aqui ele já reduz a velocidade porque ele vai ter que fazer Uma curva, né? uma curva, uma deflexão para ele reduzir ainda mais a velocidade para chegar aqui no ângulo certo de acesso, né? Aqui. Então, por exemplo, olha essa aqui, gente. Faz a A- comparação aí para você ver, ó, de uma rotatória com a outra, ó, exatamente. Olha isso. Aqui né? tem até uma ondulação transversal, né? Porque são
são dois elementos que não se combinam, uma rotatória com uma ondulação transversal. Na verdade, essa ondulação transversal aí, né, o nosso famoso quebra-mola, ele está aí, ele está mostrando aí já que a rotatória ela não cumpre com o papel dela, né? Exatamente. Já é a rotatória não cumprindo com o papel dela. Com o quebra-mola antes da rotatória, você pode saber que aquilo ali já está, Já está tudo errado, né? né? Então, assim, essa aqui é um bom exemplo, gente. Isso aqui é um exemplo que a gente está falando, ó. É totalmente diferente. Ah, mas aqui é uma via urbana. Gente, as Mas é essa. rotatórias aqui é dentro de via urbana. Essa daí é área urbana. Essa que está aí, ó, que você está vendo, é Exatamente. área urbana. Está vendo a calçada? Ué. Eles estão construindo ainda, mas olha a calçada aqui já, porque né, aí tem Aham, pedestre, então é área urbana, não é área rural. exatamente. Então, o que a gente tem nessa condição aqui, ela a rotatória ela perde a sua função, né, Sim, Roberta? aí você fala assim, ah, mas não tem espaço sim. Tem, Olha a olha, quantidade de espaço que olha tem aqui, aí. gente, o espaço que tem aqui, ó. Olha Exatamente. aqui, ó, Além dela estar deslocada do ponto, do né, ponto que dela deveria de ser. central. Aqui, se quisesse resolver, poderia vir fechando com uma aqui, aumenta essa aqui, traz um pouco isso aqui um pouco mais para cá, assim, então é perfeitamente possível, sem muita dor. Então, quando a gente faz essas comparações, a gente vê que é muito diferente, né? Bom, você então deve ter percebido a necessidade não apenas da construção desses elementos em locais que hoje matam, né? Mas também a necessidade de acerto em vários locais. Daí como se faz isso? Através de exercício da lei, né? De um artigo do Código de Trânsito que tem o artigo 72, né? Sim. Onde diz que qualquer cidadão ou entidade civil tem o direito de solicitar por escrito aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito, né? Quem são esses Sistema Nacional de Trânsito? São prefeituras, o Estado, Sim. né? Detran, DR, DENIT, né? Isso, para que Todo- se execute uma sinalização, fiscalização e a implantação desse equipamento de segurança, bem como também sugerir essas alterações pertinentes ao código, né? Então, qualquer um, né, Léo, pode ir ao órgão, né, do Sistema Nacional de Trânsito, seja Prefeitura, DENIT, DR, DETRAN, todo órgão que faz parte do Sistema Nacional de Trânsito, você pode ir lá e protocolar, dizer que está errada. Olha, a rotatória lá onde está implantado assim, assim, assado, onde vocês implantaram, está errado. Porque quem implanta, né, esses elementos é o poder público, né? Através de um contrato ou não, é ele que implanta, faz a implantação desses elementos. Então, é lá que quem conhece o erro pode ir lá e falar, ó, isso aqui está errado, não é assim que faz, é assim, assim, assado. Você pode protocolar, você pode ir através de uma reunião, né, Léo? Sim, uma reunião de Então, comunidade, você falar. exatamente, ou então você numa reunião de comunidade onde você esteja presente, né? Mas puramente através do protocolo lá nesse É, órgão, a pessoa pode ir lá e falar, olha, aqui está errado, precisa de acerto. E aí eles vão procurar quem é que vai acertar. É exatamente. aí que o profissional entra. Exatamente, Porque ó. achando o erro, quem é que vai achar o erro? É qualquer leigo? É qualquer pessoa? Não, é o profissional, né? Que sabe do assunto. Por mais que a gente já ouviu muito isso, né? O leigo dizendo, né? Que a gente, eu tô falando porque nós já ouvimos mesmo, né? Quem tem carteira de motorista acha que entende de trânsito, né? Sim, Na verdade, ele só tem um achismo e cabe a nós definirmos o que é certo ou errado, exatamente. né? Assim como também, né, dentro dos setores públicos também, se você não tem uma pessoa capacitada ali, é só achismo É também. só o achismo. Então, quem acha junto com um político, quem acha junto com um requerente, né, não vai saber o que colocar e como colocar corretamente na via, né, Léo? Isso que o Roberto está falando foi uma dor que eu tive bem no início, né? Quando eu fui fazer as minhas primeiras rotatórias, eu
pedia para o meu superior fazer uma crítica, ele não sabia fazer crítica. Não vai saber. Ele não tinha essa crítica, né? Ele vai imputar toda a responsabilidade em você, Exatamente, né? exatamente, Sabendo ou não sabendo. Mas se você souber, é exatamente. melhor, né? Ele pode achar bacana. O bacana dele vai ser se ninguém ligar falando que está grande ou se está pequena ou como é que está. E é isso que ele vai fazer, né? Bom, voltando, gente, para as necessárias alterações e implantações de intervenções viárias como elementos, né, como a rotatória, Sim. essa solicitação, né, tem que ser por quem entende, né? E aí você começa a captar esses projetos, como a Roberta falou, É assim que né? engenheiro e arquiteto captam projetos, né? É achando o erro, é querendo acertar, e é assim que a gente capta projetos. Pelo menos foi assim que nós fizemos. Nós fomos nas cidades, nós fomos nos locais, né? Vimos o que estava errado, víamos o que estava errado, o que estava faltando. Na época era até sinalização, né, que a gente Era, mexia. E aí a gente ia lá na prefeitura, ia lá, protocolava um, um, uma solicitação dizendo que ali estava errado, assim, 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 assado, e a gente se apresentava, olha, nós somos né, da LR Engenharia e a gente faz esse tipo de de trabalho, serviço, de de trabalho. serviço e tal. E aí a gente captava muito projeto assim, Sim, tá? sim. E a gente, Porque, gente, é o ente público que coloca na rua. Então é ele exatamente. que tem que receber a demanda. Exatamente. E aí foi dessa maneira que a gente buscou e captou vários projetos dessa maneira, né? E aí você imagina isso na nossa cidade. Gente, agora nós estamos no Brasil inteiro isso, né? Exatamente. Você só precisa ter esse conhecimento e já começar a ficar conhecido nessa área, né? Que foi o que aconteceu com a gente. Nós explicamos isso durante semanas. Sim, E para isso obter conhecimento de como fazer, elaborar essas rotatórias direitinho, nós vamos te entregar um passo a passo, direitinho, né? Para você colocar o pé na água, ou melhor, na área de engenharia de tráfego, podendo mesmo trabalhar de casa ou do seu próprio escritório, né? Como é o nosso exatamente. caso. Hoje a Isso. gente trabalha para o Brasil daqui. Hoje mesmo eu tive uma solicitação para eu fazer uma análise de uma rotatória daqui, gente. A gente mora no Canadá. Exatamente. A demanda é muito grande, tá? A demanda de trabalho, de serviço na área de engenharia de tráfego é a maior que existe no Brasil. Por quê? Porque, gente, 24 horas, né? 24 horas por dia o trânsito funciona, 7 dias por Exatamente. semana. Então é isso. O trânsito, ele é o maior, a engenharia que existe maior demanda no Brasil é a engenharia de tráfego. E outra coisa, uma coisa que a gente sempre fala para os nossos alunos: o trânsito não cessa a segurança nunca. Você acabou de fazer, todos os estudos que você fez, você precisa monitorar, né? Exatamente. Então, assim, não tem, acabou, tá pronto, esquece. Não, não esqueça porque vai vir alteração ao longo do tempo, né? Exatamente. E aí, gente, essa oportunidade para você, né, que é profissional da área ou está iniciando agora, né? Ou está na É, construção, não quer mais, né? Ou está em outra área, não quer mais, já está vê que tem serviço, né? E daqui a pouco não tem mais. A engenharia de tráfego não é assim. A sempre engenharia vai de ter. tráfego, na hora que você for uma pessoa conhecida e uma referência, você vai estar sempre sendo chamado, sempre tendo trabalho. A gente está aqui Exatamente. no Canadá e a gente recebe demanda do Brasil, né? Porque não existe tanto profissional assim no Brasil, né? Exatamente. Então, e se você tem interesse de se tornar referência nessa especialidade da engenharia, né, vamos com a gente, né? Então, para você adquirir esse conhecimento que a gente veio buscar aqui no Canadá e te entregar aí na sua casa, como este curso que te ensina sobre rotatórias, nós vamos te entregar tudo isso em menos de 2 meses, para você fazer o tempo que você quiser, né? Então, gente, vocês ainda vão ter até um ano
Se você quiser fazer nesse prazo de 2 meses, você pode, mas você vai ter durante um ano para poder fazer esse curso, né? Exato. Como construir rotatória no Brasil a partir do zero, E né? corretamente. E corretamente, exatamente. Desde agora, aqui no chat, e depois lá na bio do nosso Deixa eu Instagram e pegar nas ele aqui. nossas redes sociais, também nós vamos Deixa eu ver que eles vão ver. disponibilizar. Então, gente, o que a gente tem para dizer é isso, né? A respeito do valor do curso, né? Então, se você é comprometido com o trânsito do Brasil e quer aprender a fazer rotatória que realmente resolve, parar de sentir dor na elaboração dos projetos, ir para uma audiência pública, seja como um consultor ou como um servidor público, em dúvida do que vai fazer, né? O momento é esse, porque nós estamos levando daqui do Canadá para vocês aí no Brasil todas as técnicas para vocês colocarem nas ruas essas rotatórias de maneira correta, que vão realmente salvar vidas. Que é uma das coisas mais gratificantes que tem, você pegar uma interseção que tiveram, sei lá, 3, 4 acidentes gravíssimos e você reduzir a zero. Isso é uma sensação que dá que é indescritível, gente. Indescritível. Agora, mais um detalhe, né, em relação a essa promoção. O link para compra do curso será disponibilizado somente até quarta-feira à meia-noite. Sim. Tá bom? É de hoje até quarta-feira à noite, tá, gente? Então, se você tiver que pensar alguma coisa, você pensa até quarta-feira à noite, que É, à meia-noite a gente vai tirar esse link do ar, tá bom? E vai entrar, exatamente. vai entrar o outro link, né? O link do valor que vai ser reajustado. Então, a gente está dando essa oportunidade agora nesse final, nesse quase final de ano, porque, né, é quando a gente acaba, né, Léo, o ano letivo aqui Exatamente. da LR, e a gente está terminando com o curso de estudo de tráfego agora, e nós vamos abrir o outro curso de estudo de tráfego, né, mais para o final do ano, ou então ainda no início do ano que vem. A gente ainda está vendo o que, que a gente vai fazer. Exatamente, gente. Então, essa oportunidade que nós estamos dando para vocês agora, gente, estou em dúvida de qual o tamanho da fila. Nós vamos ensinar. A fila vai ser tanto. Nós vamos ter, vai ser 2, 3, 4 carros. Ah, eu não sei qual o nível de serviço, não sei qual o nível de serviço da minha rotatória. Tá lá, você vai saber como calcular. Ah, eu não sei quantos segundos ou qual o tempo que ele vai esperar. Tá lá como fazer. Eu não sei qual o raio mínimo ou o raio máximo. Aquelas dúvidas que quando a gente está elaborando alguma coisa de engenharia, a gente tem dúvida, não sabe onde tem esses dados, né? Aonde que a gente pode achar detalhadamente isso, né? Qual Sim, vai ser o tamanho da minha faixa, da minha via circulante? Qual o mínimo que eu posso ter? Qual o meu raio máximo? Será que se eu fizer um raio de 11 metros, vai atender? E se eu colocar um raio de 5 interno, será que funciona? E de 6, será que eu poderia fazer um de 4? Como que vai funcionar uma rotatória? Essas dúvidas de quem faz projeto ou que quer ir para a área de engenharia de tráfego, o momento é agora. Esse material vai resolver a sua vida em relação a esses dados em que muitas pessoas não sabem como fazer, de que forma fazer, entendeu? Então, assim, nós estamos apresentando isso de uma forma bem didática, muito tranquila, né, para poder fazer isso aí. Vocês não serão a primeira turma, né? não. Nós já apresentamos os alunos que fizeram, tivemos vários alunos que estão acompanhando nós no estudo de tráfego, Exatamente. Eles porque vieram para outra turma de estudo de tráfego, exatamente. né? Então, e eu tenho a certeza, gente, assim, porque eu e Roberta nós procuramos muito, muito mesmo. Não tem
em lugar nenhum do Brasil um curso sobre rotatória. Não existe, tá, Não gente? Não existe, não existe. existe. Então, nós estamos levando isso, né? É uma oportunidade mesmo que vocês novos, né? E quem é profissional também da área já sabe que não vai encontrar nada, né, Léo, tão detalhado quanto o curso da gente, tá? Pode ficar tranquilo que você não vai se decepcionar de jeito nenhum. A gente está aqui para dar nosso 150% dos nossos 50%. Os outros 50% é de vocês, né? Na hora de ir lá fazer o curso e de atender as aulas e tudo mais, tá bom? Então, gente, é isso, né? Se a Ex- gente Exatamente, né? tiver alguma coisa que vocês querem falar, vocês podem botar aqui no chat que a gente fica É. aqui uns 5 minutinhos com vocês aqui para você poder tirar qualquer dúvida, tá bom? Alguém perguntou como fazer esse tratamento para diminuir a velocidade antes da rotatória. Então, é um tratamento geométrico, né, que você faz Exatamente. de acordo com a dimensão da rotatória, Isso. né, Léo? E todos os elementos geométricos da rotatória. Então, gente, se vocês não tiverem mais perguntas, nós vamos nos despedir daqui, tá bom? Opa, peraí, deixa eu ver se alguém perguntou. Não. Vai lá na bio também, que na nossa bio tem lá É, já o link do curso. Eu vou deixar também lá no nosso Instagram, tá bom? No YouTube também. Então tá bom, boa noite. Fiquem com agradeço Deus. aí, boa Muito noite. obrigado pelo seu tempo. Boa noite.